Fala galerinha do Química Show, estamos aqui para mais uma correção do PET. Peço desculpa a vocês pela demora, mas foi uma burocracia de papelada para preencher essa semana que só Jesus na causa. Mas estamos aqui firmes e fortes e vamos corrigir o PET 1, volume 1, semana 2 do segundo ano do ensino médio, tá? O PET de Química. Meu nome é Marcele Ferreira, eu sou licenciada plena em Química e nós fazemos parte da rede do Química Show. Então eu já peço que você vá lá, se inscreva, já lá deixe seus comentários, né? Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Estamos também transmitindo pelo Twitter e pelo Instagram. Semana 2, página 32 do PET, medidas das quantidades de matéria. Antes de entrar, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre as soluções, porque não adianta eu ensinar para vocês a fórmula se você não sabe para que você vai usar essa fórmula. Então, nós vamos trabalhar sabendo o que estamos fazendo. As soluções, gente, elas têm que ser homogêneas e transparentes, e eu tenho que ter um soluto e um solvente. O soluto é aquilo que eu vou dissolver, por exemplo, sal, açúcar, uma base, um ácido. E o solvente é onde eu vou dissolver. Geralmente, o nosso solvente padrão é a água, mas não precisa necessariamente ser só a água, tá? Mas nos nossos cálculos aqui, a gente vai considerar como sendo o solvente a água. Loira, quando a gente tem dois líquidos, por exemplo, como que eu sei qual é o soluto e qual é o solvente? Pela quantidade. O solvente, gente, é aquele que sempre vem em maior quantidade em relação ao soluto. Então, vamos falar aí do novo coronavírus, né, do Covid-19, que a gente usa álcool 70%. Então, nós temos 70% de álcool e o restante de água, 30% de água. Então, gente, no caso, como o álcool está em maior proporção, ele é o solvente, ele está a 70%. E a água seria o nosso soluto. Se eu for analisar o álcool de limpeza, que geralmente é a 40%, seria o contrário. Então, o álcool líquido passaria a ser soluto, porque ele só tem 40%, e os outros 60% que seriam água, seria o nosso solvente. Soluto mais solvente vão nos dar a nossa solução, tá? Então, a solução que a gente tem, ela sempre vai ser uma mistura homogênea, de duas ou mais substâncias, onde eu terei um soluto e um solvente. Aqui eu deixei outro exemplo também do dicromato de potássio, né, que seria o soluto na nossa água, que seria o solvente, tá? Todos dois compondo então a nossa solução. O soluto seria a substância que se dissolve, que é o disperso. O solvente é a substância capaz de dissolver outra, que seria o nosso dispersante. Depois você vai dando pausas aí, tá? Vai anotando no seu caderno, para que depois fique mais fácil para você estudar para suas avaliações após a pandemia, tá? Eu vou passar bem mais rapidinho aqui, para a gente não ficar com o vídeo muito extenso. Então, vai dando pausas aí, anota o que você tiver, né, dúvida, anota o que você precisar, e depois a gente vai, qualquer dúvida, vocês podem me chamar aí no Química Show, que eu respondo para vocês. Para os cálculos de concentração, nós vamos usar 3 índices. Primeiro, índice 1, vai ser para quantidades relativas ao soluto. Então, se eu tiver um sal, um ácido, uma base, eu vou usar índice 1, M1, V1. Se eu tiver índice 2, nós vamos nos referir ao solvente, que no caso aqui nós falamos que o nosso solvente universal seria a água. Então, nós vamos ter M2, seria a massa da água, V2, que seria o volume da água, e aí por diante. E quando aparecer sem índice, vai referir-se à solução total. A solução total, gente, é índice 1 e 2, solvente mais soluto mais solvente. Então, toda vez que aparecer só M, só V, refere-se, então, à solução total. Tá? Apareceu o índice 1, é o soluto, M1, apareceu o índice 2, M2, é relativo ao solvente, e sem índice, quando aparecer só M, a solução total. O primeiro tipo de concentração que nós vamos ver é a concentração comum, que é o símbolo C.
ela vai ser, gente, a divisão ou quociente entre a massa do soluto. Lembra que eu falei que 1 é referente ao soluto? Então, nós vamos ter M1 dividido pelo volume total da solução. Essa massa vai estar em gramas e esse volume vai estar em litros, tá bom? Então, sempre que falasse em solução, em concentração comum da solução, concentração em grama por litro, nós vamos utilizar M1 sobre V, massa do soluto, que é o sal, o ácido, a base, né, que eu for colocar, sobre o volume total da minha solução. O segundo tipo de concentração é a concentração em mol por litro. Ela pode ser chamada também de concentração em quantidade de matéria, porque o número de mols é a quantidade de matéria que a gente tem, ou molaridade, ou concentração molar em alguns livros mais antigos. Essa concentração molar aqui, ela caiu em desuso, tá? Mas não é errado falar, tá? Só não está em uso mais. Nós vamos ter aqui o número de mols do soluto. Nós já aprendemos o que é mol nos outros vídeos, que é a unidade de medida dos átomos, das partículas, das moléculas. Número de mols de soluto dividido pelo volume da solução também em litros, tá? Eu posso também substituir esse N aqui pelo que ele é. A gente já aprendeu nos outros slides que o número de mols é a massa real do soluto sobre a massa molar. Então, eu posso fazer assim também, que ó, onde eu tinha N, eu coloquei o que é o N. M1 sobre EMAN1, massa real sobre a massa molar do meu soluto. E o V continua aqui normalmente, tá? Então, se ele te der em número de mols, você usa a anterior, o N1 sobre V. Ah, ele me deu massa? Então, eu vou colocar a massa real sobre a massa molar, que é o número de mols, vezes V. Ou então, você calcula o número de mols separado, né? Primeiro, depois joga na fórmula, dá certo do mesmo jeito. Essa concentração vai ser em mol por litro, tá? Ou molar, que é um M grandão que eles costumam colocar aí. Vamos lá para a página 32 do nosso PET. Nós vamos fazer a atividade número 1. Calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em águas suficientes para produzir 1 litro da solução. Glicose aí, gente, quem já bebeu demais, né, foi parar no hospital aí, já foi tomar glicose. Eu sei que vocês são anjos de candura, que vocês nunca beberam, né? Eu sei disso, né? Só rezam vocês. Então, às vezes você conhece algum conhecido é ótimo, né? Às vezes você sabe de algum conhecido que já foi tomar glicose no hospital, que já foi, bebeu demais e teve que tomar glicose, e é essa glicose aqui, tá? Ele está me falando que ele colocou 18 gramas de glicose em água, tá bom? Para produzir 1 litro de solução. E me deu a massa molar da glicose, graças a Deus, prontinha, 180 gramas por mol. Senão a gente teria que calcular essa massa molar aqui. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos ensinar primeiro a calcular por regrinha de 3, tudo em regrinha de 3. Depois eu vou ensinar vocês por fórmula. Pela regrinha de 3, você tem que montar uma linha de raciocínio. Pela fórmula, se você sabe a fórmula de cor e sabe o que você tem que colocar, é bem mais rápido. Mas aí você escolhe o jeito mais fácil de resolver na hora da prova, tá? Primeiro aqui, ó, caso que nós vamos fazer vai ser tirar os dados. Concentração molar que eu quero saber em mol por litro. A massa do soluto, que é a glicose, 18 gramas. O volume é 1 litro. E a massa molar, graças a Deus, ele me deu pronta também aqui, 180 gramas. Eu quero lembrar vocês, gente, que tem esse símbolo aqui, ó. Eu brinco com os meus alunos que é um M com a perninha fashion, né? Porque ele é usado na maioria dos livros, é o símbolo da molaridade. Mas eu não costumo colocar muito, porque quando vai imprimir, geralmente ele desconfigura. Ele sai um quadradinho no lugar, aí o menino fica sem saber o que realmente é esse símbolo, tá? Então, eu uso CM, concentração em mol por litro, mas você pode usar esse M aqui com a perninha fashion, ok? Bom, ele me falou, gente, que a massa molar é 180 gramas por mol. Então, vamos fazer uma regrinha de 3. Se 180 gramas de glicose são 1 mol, 18 gramas vão ser quantos mols?
Loira, de onde que eu tirei os 18 gramas? Aqui, gente, ó, a massa de glicose que ele me pediu. Multiplica cruzado o negócio aqui. Vai ficar 180 vezes x é igual a 18 vezes 1. Isolo o x, né, do lado esquerdo, passo 180 para lá dividindo. Então, vai ficar 18 dividido por 180, nós vamos achar 0,1 mol. A resposta, gente, já vai ser 0,1 mol por litro. Por quê? Ele me falou aqui, ó, que essa quantidade aqui em gramas de 18 era para 1 litro. Então, nós transformamos ela para mol. Então, nada mais justo que seja mol por litro, concentração molar. Resposta aqui, letra A. Beleza? Dá pausa aí, anota tudo. Nós vamos precisar disso depois. Ou você pode fazer, então, pela fórmula, que eu acho mais fácil. Mas aí você tem que guardar essas fórmulas aí, tá? Prega num post-it, prega aí no seu quarto, para você guardar e saber utilizar essa fórmula aí. A mesma atividade da página 32, agora eu vou fazer por fórmula, tá bom? Então, ó, concentração molar é N1 sobre V, número de mol sobre o volume. Eu não tenho o número de mol, gente, porque ele me deu em massa, então vai ser massa sobre a massa molar, tá? Então, onde tem esse N1 aqui, eu vou substituir por M1 sobre M1, tá? Se você quiser calcular primeiro aqui para depois jogar lá, também pode. Então, ó, concentração molar, M1 sobre M1 vezes V. Nós temos a massa que ele deu de 18, a massa molar que estava pronta de 180 e o volume que ele me falou que era 1 litro. Então, nós achamos aqui 0,1 mol por litro, resposta letra A. Então, você decide ou por regrinha de 3 ou então você faz pelas fórmulas, tá? E marca a resposta aí, vai dar, tem que dar, né, a mesma resposta sempre, ok? Vai ficar a seu critério. Página 33 do PET, atividade 2, questãozinha da UFMG. Uma cozinheira bem informada sabe que a água contendo sal de cozinha dissolvido ferve a uma temperatura mais elevada que a água pura e que isso pode ser vantajoso em certas preparações. Essa cozinheira coloca 117 gramas de NaCl em uma panela grande. Assinale a alternativa que indica corretamente o volume necessário de água para a cozinheira preparar uma solução 0,25 mol por litro de cloreto de sódio NaCl. Gente, isso aí realmente é verdade. No PET número 2, volume 2, já vem falando sobre as propriedades coligativas. Essa daí seria a ebulioscopia, em que quando a gente adiciona um soluto não volátil a um líquido, nós vamos ter o aumento da temperatura de ebulição. Então, se a cozinheira vai fazer batatas cozidas, por exemplo, se ela adiciona sal na água, ela aumenta a temperatura de ebulição. Então, a água que ferveria a nível do mar a 100 graus Celsius, ela vai ferver a 102, tá? Tô chutando um valor aqui, tá? Ela vai ferver acima de 100. Então, o seu alimento realmente vai cozinhar mais rápido, tá? Chamado de ebulioscopia, no PET 2 nós vamos ver, tá bom? Mas vamos ver aqui o que ele quer aqui da nossa atividade. Então, primeiro, ele me deu a massa de sal, 117 gramas, me deu o volume, ou melhor, ele quer saber qual é o volume, né? Tá aqui a interrogação, e me deu a concentração em mol por litro de 0,25. A massa molar do NaCl nós vamos ter que calcular, porque a gente vai ter que jogar lá na formulazinha, tá? Lembra que aqui ele não deu o número de mols, ele deu a massa. Então, vamos relembrar como calcula essa massa molar, porque vocês já aprenderam. Você vai lá na tabelinha periódica, olha a massa atômica do Na, que é 23, olha a massa atômica do cloro, que é 35,5, e soma as duas, 58,5 grama por mol. Quem for fazer Enem o ano que vem, né? Geralmente o Enem ele dá esses dados aqui na frente, essas massas atômicas aqui, dado massa do Na 23, do cloro 35,5, porque ele não te fornece tabela periódica e ele não permite o uso. Então ele daria essas massas atômicas aqui na frente. Como é um exercício de vestibular, você tem acesso à tabela periódica no final ou no início da prova. Então você vai lá,
olha as massas atômicas e calcula a massa molar aqui do nosso sal de cozinha. Bom, gente, 58 gramas por mol. Se 58 gramas são 1 mol, 0,25 mol vão ser quantos gramas? De onde eu tirei o 0,25, prof? Ó, 0,25 mol por litro. Multiplica, cruzado, o negócio é multiplica. Tem um moço que fala mistura tudo, né? Então, vocês vão aqui multiplicar. Então, vai ficar 58 vezes 0,25 é igual a 1 vezes x. Achamos, então, aqui 14,63. Na hora da prova, gente, usa só uma casinha aqui, tá? Porque você tá sem calculadora, né, no vestibular. Então, às vezes, dificulta para você fazer essa conta. E não vai dar muito diferente, não. Vocês podem observar que os valores das respostas aqui, eles são valores bem distantes uns dos outros, tá? Então, vai dar aproximadamente o valor correto. Então, você vai pegar agora 14,63 gramas estão para 1 litro. Por que para 1 litro? Porque não era 0,25 mol por litro? E a gente acabou de calcular esse mol aqui em grama? Então, vai ser para 1 litro. E 117 gramas, que foi a massa que a cozinheira colocou, a massa de soluto, que seria o nosso sal. 117 gramas, x litros. Multiplica, cruzado o negócio aqui. Vai ficar 14,63 vezes x é igual a 1 vezes 117. Isolo x. Vai ficar 117 dividido por 14,63 e a resposta vai dar 8. A mesma, né? Se eu fizer aí pela nossa formulazinha. Alternativa, letra C. Ok? 8 litros. Se você tivesse tirado esse 3 aqui, gente, menos quebradinha, dá 7,90 e alguma coisa. Tá? Então, dá para fazer tranquilamente sem os quebradinhos, tá bom? Entendido? Quem não entendeu, por favor, deixa nos comentários, me chama, tá? Inbox, não deixa passar a sua dúvida. Atividade 3, da página 33 do PET. No preparo de uma solução aquosa, foi usado 0,7 gramas de cloreto de sódio como soluto. Sabendo que a concentração da solução resultante é 0,05 mol por litro, determine o volume final. Observe que aqui ele não te contou qual que é o cloreto de sódio, tá, gente? É matéria lá do primeiro ano. Então, você tinha que lembrar lá dos sais, nomenclatura dos sais, tá? É o mesmo da atividade 2, que é o sal de cozinha, NaCl, mas ele não te deu na questão. Então, ó, massa do soluto 0,7, concentração 0,05 mol por litro, e ele quer saber qual é o meu volume. Vou deixar a massa molar pronta aqui, a gente já usou ela no exercício anterior, que deu 58,5, e nós vamos usar novamente. Se 58,5 gramas são 1 mol, gente, 0,7 vão ser quantos mols? Porque ele me perguntou dessa massa de 0,7. Multiplica, cruzado aqui. Vai dar 58,5 vezes x é igual a 1 vezes 0,7. Isolo x, passo 58,5 para lá dividindo, nós achamos 0,012 mol. Bom, gente, se 0,05 mol são para 1 litro, que ele me colocou aqui na concentração molar, 0,012 que a gente achou agora vão ser quantos litros? Vão equivaler a quantos litros? Então, multiplica cruzado tudo aqui. 0,05 vezes x é igual a 1 vezes 0,012. Isolo x, passo 0,05 para lá dividindo. Nós vamos achar 0,24 litros. Bom, aqui ele não te perguntou, gente, o volume em litros, o volume em mililitros. Então, se ele te perguntar em mililitros, você já sabe o que faz lá da matemática. Você vai pegar o valor em litros e multiplicar por 1000. Então, eu posso responder 0,24 litros ou 240 mililitros, ok? Aqui ele não determinou esse volume aqui em qual unidade de medida que ele queria. Ou, ao invés de fazer pela regrinha de 3, você pode utilizar a nossa fórmula direto. Então, vamos lá. Concentração é igual a M1 sobre M1 vezes V. Vai dar
0,05 é igual à massa real, que é 0,7 que ele me deu, dividido pelo 58,5 que a gente tinha calculado aqui na massa molar. Multiplica tudo cruzado aqui, ó. Vai ficar 0,05 vezes 58,5 vezes V é igual a 0,7. Nós vamos multiplicar 0,05 por 58,5, vai dar 2,93. Vamos isolar o V. Passa, então, 2,93 para lá dividindo. Nós vamos obter os mesmos 0,24 litros, ou 240 mililitros. Tem que dar a mesma resposta, tanto usando a regrinha de 3, quanto usando as fórmulas, tá? Decida qual você acha que é melhor. Se você consegue montar a linha de raciocínio mais fácil, faça pela linha de raciocínio. Do contrário, joga na fórmula. Ok? Atividade 4, ainda na página 33 do PET. Qual massa de ácido sulfúrico H2SO4 será necessária para preparar 4 litros de uma solução na concentração de 3 mol por litro, dado, graças ao bom Jesus, a massa do ácido sulfúrico de 98 gramas por mol. Beleza? Então, vamos lá. Retirando os dados. Eu quero a massa do soluto, me deu o volume de 4 litros, a concentração molar de 3 mol por litro e a massa molar, graças a Jesus, aqui calculado. Vou jogar direto na fórmula, tá, gente? Pra gente já ir acostumando, ó. Massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume. Concentração é 3, a massa real é a que eu quero. 98 é a massa molar que ele me deu, 4 é o volume. Multiplica cruzado aqui, vai ficar 3 vezes 392, porque 98 vezes 4 dá 392. Massa do soluto, 1.176 gramas, ok? Então, aqui eu já fui direto, já usei a fórmula direto, mas lembrando que você pode usar a sua regrinha de 3 aí tranquilamente também. Bom, antes de falar da nossa última, atividade, eu tenho que explicar para você o que é densidade. Por que uma substância boia, em outros líquidos e outras afunda? Então, presta atenção nas bolinhas. Olha as bolinhas aqui, gente, ó. Uma bolinha azul, uma bolinha verde, um líquido aqui que eu não sei qual que é. Eu vou soltar a primeira bolinha. Ó, soltei a verde. Ela boiou, gente, no líquido. Isso quer dizer que ela é menos densa do que o líquido, tá? Se eu soltar a bolinha azul, ó, ela afundou. Quer dizer que ela é mais densa do que o líquido. Então, nós vamos ter que aquilo que boia é menos denso. O gelo é menos denso que a água. Aquilo que afunda, se eu jogar lá uma bola de ferro, um martelo, um pedaço de prego, ele afunda, porque ele é mais denso, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever isso daqui para vocês, quem quiser colocar aqui. Se consigo mudar o ponteiro aqui, ó. Esse aqui, ó. Ah, vai ficar lindo. Não, nem vou riscar, gente. Menos denso, parecendo letra de menina de pré, ó. E esse aqui de baixo vai ser o mais denso. Aquilo que afunda é mais denso. Ficou horroroso. Próxima vez nós vamos tirar aqui e escrever, porque a loira não tem coordenação motora nenhuma. Deu pra ver, né? Beleza. Bom, qual que é a fórmula? Nós vamos ter densidade igual a massa sobre volume, que é o quociente entre a massa e o volume de um corpo. Essa densidade vai ser em grama por centímetro cúbico ou grama por mililitro, a massa em grama e o volume em centímetro cúbico ou mililitro. Mas pode mudar o padrão, tá, gente? Se ele te pedir a densidade em grama por litro, você usa litro, tá? Bom, onde a gente aplica isso no nosso dia a dia? Mar Morto. Primeira fotinha que a gente tem aqui, né? Ô, delícia, a gente nessa quarentena, né, gente? Se a gente pudesse sair, né? Lá no Mar Morto, a quantidade de sais que a gente tem nessa água dissolvidos é muito superior
a densidade do nosso corpo. Então, nós temos uma relação de massa sobre volume muito maior. Então, você não afunda de jeito nenhum. Professora, nem se eu enfiar a cabeça? Não, gente, não afunda. Você só vai morrer afogado aqui se você enfiar a cabeça e beber a água, de propósito. Né? Você vai morrer afogado e não porque afundou na água, tá? Você não afunda de forma alguma, porque essa solução que nós temos no Mar Morto, ela tem tantos sais minerais dissolvidos que a densidade é maior do que a densidade do nosso corpo. Isso acontece no Jalapão também, tem alguns lugares do Brasil que isso acontece. Você não vai afundar. Outra questão que cai muito em prova. Primeira que eu quero contar para vocês. Quando o ovo tá bom para ser consumido. Às vezes, né, você tá aí na sua fase maromba, na sua fase fitness. Aí você quer levar ovo para sua marmita lá para a escola, para você poder almoçar. Você vai cozinhar o ovo. Na hora que você chega lá, que você abre a marmita, o ovo estava podre. Podre. Como que faz? O ovo bom, gente, ele tem que afundar quando você coloca ele em água, tá? Ah, então beleza, vou lá no supermercado, né? Vou levar um copinho de água, vou abrir todos os pentes de ovos e vou colocar lá dentro. Não faça isso, tá, gente? Se tiver ruim, lá na sua casa, você volta lá e troca no supermercado com a notinha fiscal. Mas o ovo bom, ele tem que afundar. Se ele ficar no meio da água, do seu copo com água, você ainda dá para comer. Boiou, tá podre, pode jogar fora. Ele tem uma bolsinha no fundo aqui que ela vai acumulando gases de putrefação. E ele tem uma porosidade que permite que isso aconteça. Então, quanto mais velho o ovo tiver, mais ele flutua na água. Então, na hora que você for cozinhar o ovo, aquele que flutuar você pode jogar fora. Tá? Ele não tá bom para o consumo. O ovo tem que afundar ou, no máximo, ficar no meio, tá, da água. Outra questão que cai muito em prova. Eu coloquei o ovo num copo com água sem sal e ele afundou. Depois eu coloquei o ovo numa água com sal e ele boiou. Por quê? Bom, gente, quando eu coloco sal na água, eu estou aumentando a densidade. Tá? A densidade da água é aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. Se eu coloco sal, eu aumento a densidade do líquido. Então, o ovo vai flutuar. Não tem nada a ver com, o ovo vai perder densidade, o ovo vai isso. Não tem nada a ver. Eu simplesmente, quando eu adiciono sal à minha água, eu aumento a densidade da solução e o ovo vai boiar. Tá bom? Questãozinha de prova isso aqui também. Tem lá no Manual do Mundo, gente, lá no YouTube, quem quiser depois ver ele fazendo essa tour de líquidos aqui, é muito bacana, tá? Ele coloca líquidos com diferentes densidades, obviamente aí que a gente tem polaridades diferentes para que eles não se misturem, mas observa que dá a linha certinha, gente. A gente consegue montar uma torre de líquidos do menos denso, lembra que aqui é o menos, para o mais denso, tá? Vamos colocar aqui, ó. Não vou escrever de novo, não vai ficar muito ruim. Então, ó, do menos denso para o mais denso, ok? Ai, ficou lindo, gente, meu desenho, só Jesus na causa. Vamos voltar para o apontador de laser que é melhor, né? Então, sempre os menos densos ficam em cima, os mais densos vão ficar embaixo, ok? Última atividade, então, página 33, atividade 5. Uma solução de 368 gramas de glicerina, C3H8O3, em 1.600 gramas de água. Então, já vamos começar a tirar os dados aqui, ó. Massa do soluto, que é a glicerina, M1, 368. Massa da água, que é o solvente, M2, 1.600 gramas. Lembra que tudo que é 2 é relativo ao solvente, hein? Apresenta densidade de 1,044 gramas por centímetro cúbico. Tirei aqui. Calcule a concentração em mol por litro dessa solução. Dadas as massas do hidrogênio 1, carbono 12, oxigênio 16. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser somar as massas, gente. Por quê? Na fórmula da densidade, nós temos massa da solução, sem índice 1, 2, nem nada, sobre o volume da solução. E aqui ele me deu essas massas separadas, ó. Me deu a massa do soluto e do solvente. Então, tem que somar as duas para depois jogar na fórmula. Você pode fazer isso direto na fórmula se você quiser, tá?
Então, vai ser 368 mais 1.600. Vamos achar aí 1.968 a massa total da minha solução. Vamos jogar agora na fórmula da densidade. Densidade é massa sobre o volume. Lembra que é a massa total da solução sobre o volume total da solução. 1,044 é igual a 1.968 sobre V. Multiplica tudo cruzado aqui. Vai ficar 1,044 vezes V é igual a 1.968. Isola o V. Passa esse 1,044 para baixo, dividindo. Então, nós vamos ter aqui 1.885,06 centímetros cúbicos. Bom, ele quer a concentração em mol por litro, gente. Centímetro cúbico não é litro. Então, nós vamos ter que lembrar das formulazinhas, né, das transformações lá da matemática. Quem lembra aí quanto que é 1 centímetro cúbico em mililitros? Ó, 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro, 1 ml. Então, eu posso falar que eu tenho também 1.885,06 mililitros. Para passar de mililitro para litro, eu divido por 1.000, galerinha. Lembra disso, lá das transformações da matemática, tá? Por que eu passei para litro? Porque ele quer a concentração em mol por litro. Então, vamos lá jogar na nossa formulazinha linda. Concentração é igual a massa real do soluto sobre a massa molar vezes o volume. 368 sobre a massa molar que ele não me deu, vezes 1,885. Então, nós vamos calcular essa massa molar aqui do soluto, tá? Ele me deu só as massas atômicas da tabela. Então, vamos puxar uma setinha e vamos lá para baixo, ó. Massa molar da glicerina, C3H8O3. Eu tenho 3 carbonos, a massa dele é 12. Então, vou fazer 3 vezes 12. Mais 8 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Mais 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Somando tudo aqui, achei 92 gramas por mol. Então, eu vou lá onde está o meu vermelhinho e vou substituir por 92. E agora nós vamos fechar a nossa continha aqui, gente. 368 dividido por 173,42. Resposta 2,12 mol por litro. Vai dando pausas aí, anota tudo e qualquer dúvida vai me chamando. Lembrando para não se esquecer de se inscrever nos nossos canais, né, de nos seguir nas redes sociais. Toda vez que tiver alguma correção de PET, alguma coisa nova, vai estar publicado tanto no YouTube, no Instagram e no Twitter das redes sociais do Química Show, beleza? No YouTube você pesquisa lá Química Show, Instagram, @Química Show, tudo junto. E no Twitter, @Química Show 1, númerozinho 1, beleza? Um beijo, gente, fica com Deus!